Olá, eu sou a Yasmin Stéria e hoje a gente vai começar o programa Nosso Olhar, um programa sobre liderança feminina, equidade de gênero e também para falar que mulher é muito importante a gente estar ali ocupando sim vários espaços, porque quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está falando de desenvolvimento de toda a sociedade. E no programa de hoje a gente tem aqui a Michelle Robert, ela é CEO da Gerdau Summit, uma joint venture da Sumitomo com a Japan Steelworks. Michelle é engenheira, ela é formada nos Estados Unidos, na Argentina, e ela também é mestrada em Supply Chain pela Universidade de Michigan. Então, Michelle, você que agora assumiu nessa nova posição tem mais ou menos uns 4 meses, conta pra gente um pouco como foi essa sua experiência, de estudar fora do Brasil, se teve alguma diferença, enfim, se te ajudou também a chegar onde você chegou hoje. Conta um pouco pra gente da sua história. Perfeito. Obrigada, Yasmin, pelo convite. Muito legal estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouquinho a minha história. São muitos desafios, muitos aprendizados, né? Que a gente fala, não é fácil, mas acho que com muito foco e determinação a gente chega. Qualquer um pode chegar aonde quiser, tá? Então eu diria a primeira pergunta sua, né? Fez diferença Estados Unidos, Argentina? Óbvio que traz uma bagagem de vida, de idiomas, de experiência, que óbvio que ajuda a gente a ser esse lado mais flexível, sem medo, né, de desafio, aquele frio na barriga que você vai aprendendo. Então, eu diria, morar fora sim, acho que me ajudou bastante. Não acho que foi o diferencial, né? Então, eu diria, estar onde eu estou hoje, acho que vem com competência. E acho que muita gente pode correr atrás desses estudos, de aprendizado. Então, curiosidade, poder aprender, a humildade também de saber, né? Olha, isso aqui eu não sei, mas eu quero aprender. Então, acho que isso foi mais relevante na minha história, da competência e experiência de vida também, do que mais. É muito legal você trazer isso, né, Michelle? Porque a gente ainda vive, acho que no mundo profissional, né, a gente tem essa imagem, não, porque se eu estudar e fizer isso, se eu fizer aquilo, acho que quebrar um pouco esses estereótipos é muito importante. Mas a minha pergunta também aqui você sentiu, porque como você escolheu uma profissão predominantemente, né, masculina ainda, engenharia, né, lá fora é um pouco mais aberto para isso do que aqui no Brasil? Tem uma diferença nesse sentido? Perfeito. Então, eu estudei na Argentina, comecei a minha universidade de engenharia na Argentina, numa escola militar, né? Então, aí eu fui Brasil, que a gente sabe, bom, América Latina em geral, acho que a gente está bem atrasado comparado com alguns países e regiões do mundo, mas a Argentina, onde eu fui parar, escola militar, foi o extremo, né? Transferência para os Estados Unidos abriu a cabeça. Então, eu vi a diferença, senti. Estados Unidos, muitas nacionalidades, a questão de gênero, diversidade, muito mais na frente, aberto. Então, foi, assim... Um equilíbrio maior, né? Equilíbrio maior, né? O equilíbrio maior. Só que isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás, né? Nossa, então eu diria, gente, que eu falo para as mulheradas, hoje tem Brasil, vamos focar aqui onde a gente está. Brasil, você vê dados de universidades. A gente está formando mais mulheres que homens, né? Sim, então que bacana ver isso. Então a gente fica nesse tema que parece, vamos avançar, porque a gente já avançamos. Eu acho que tem um trabalho enorme, principalmente no Brasil. A questão, né, de oportunidade, a questão... tem muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Isso a gente está falando há 20 anos atrás, né? Então, a gente vê hoje, temos dados aí para falar, né? Vamos falar no Brasil, que é onde a gente está. Estamos formando mais mulheres engenheiras do que homens, né? Então, isso, nossa, que orgulho ver isso. Então, acho que a gente já está, sabe, o primeiro passo já foi dado. Agora, a questão da gente trabalhar, né, nas outras polêmicas aí, as dificuldades de vida. A gente precisa começar a normalizar, né, um pouco mais mulheres ocupando ali espaços que são tradicionalmente masculinos, né? E normalmente as mulheres, quando você fala de matemática, você fala de exatas, né? Ainda tem ali um tabu que, não, mulher é melhor aqui em humanas, né? Eu acho que desconstruir isso, eu acho que obviamente você nessa sua posição mostra pra gente que é possível e você está aí liderando, né, um time de 700, mais ou menos 700 pessoas, 90% dessas pessoas são homens. Conta pra gente como foi essa mudança de cultura, como foi chegar lá e estar ali nessa posição. Perfeito. Então, eu diria que, né, escola militar na Argentina, 2 irmãos em casa, eu sou a mais velha de 2. Nos Estados Unidos, né, eu comecei meu trabalho lá fora.
a vida inteira muito homem. Homem, estudo com homens, meu primeiro trabalho só homem. Então, acho que meio que não é muita novidade. Então, esse momento não é um momento único, agora eu só estou trabalhando com homens. Acho que foi assim desde o meu início, né? E eu vou ser muito honesta, eu nunca dei bola para isso. E adoro agora ver mais mulheres, que acho que a gente tem uma conexão bacana, mas não só mulheres, acho que diversidade em geral, né? A gente está vendo que para a empresa, para os times, é muito rico você ter pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, experiências diferentes. Então, tem uma diversidade em geral, né? Então, eu trabalhei muito aí, muitos anos de mundo masculino com homens e mais ou menos todos pensando iguais. E tenho aqui uma posição de gestão muito nova também, eu fui gestora muito nova, né? E aí, se eu voltar, às vezes que eu tive um time mais diverso, foi onde eu dei mais resultado. Isso né? é maravilhoso. Então, assim, né, então hoje, né, nesse meu novo trabalho aí com a Gerdau, não está sendo aquele desafio de, como eu lido agora só homem, porque eu já fui criada assim, já tenho uma experiência, né? já estou nesse ambiente, já passei por isso, tá? O que eu diria é, Brasil, eu acho que bacana ver que eu penso, cadê essas mulheres engenheiras? A gente precisa trabalhar na base, né? Então, eu estou focando muito, de vez em falar, cadê as lideranças? A gente precisa pôr mais mulher na liderança. Como é que a gente trabalha nessa base? Que é o pipeline, a base, né? Constrói tudo, Constrói né? tudo. Constrói tudo. Então, a gente precisaria focar mais ali, ajudar, motivar, falar que sim, é possível, não tem mais isso, que isso aqui é só para homem, carreira de homem. Assim como o contrário, né, Yasmin? Hoje a gente vê, por exemplo, falar os homens fazendo arquitetura. Super, né? super. E antes era uma coisa mulher, feminina, e até faziam piadas, então... Um caso recente que para mim, né, eu gosto de sempre trazer, assim, que me chamou muita atenção quando a Kamala Harris assumiu ali a vice-presidência nos Estados Unidos, né, que foi ali um auê falando que o marido dela, pela primeira vez temos uma vice-presidente mulher nos Estados Unidos, pela primeira vez temos um vice-cônjuge, né? E o foco foi todo para ele. O foco foi todo, foi legal. Mas foi interessante falar, nossa, que legal. A gente podemos ter mulheres em posições tradicionalmente masculinas, podemos ter homens em posições tradicionalmente, não tem problema. E essa diversidade, como você trouxe, é muito positiva, né? Tem dados que eu gosto também de trazer para a gente até exemplificar muito do que você está falando, né, Michele? Tipo, empresas que têm uma diversidade étnica, né, da empresa, num grupo, num time, crescem 35% a mais do que empresas que não têm. Fato. Porque você tem uma pluralidade de visões. Se você tem ali uma diversidade de gênero, 15% a mais. Ou seja, é muito positivo, né, ter essa pluralidade de pessoas num time. Sim, e que eu falei, já tenho, né, tenho aqui bastante exemplos de falar que isso é fato, isso né? É fato, não é que eu li num livro, escutei, eu vivi. Não é só os meus dados aqui. Exato, exato. Então, isso é muito bacana. Então, eu diria... como é que a gente volta a falar, como é que a gente ajuda a desmistificar, como é que a gente ajuda até, né, incentivar as pessoas a, por exemplo, no meu caso aqui, mulheres engenheiras, né, vamos lá, que é onde, como é que a gente ajuda e como é que a gente dá essa oportunidade, desenvolvimento, então acho que a gente precisa focar muito, né, desenvolvimento e como ajuda, que não é fácil, né, que nem eu brinco, alta liderança começa o tema que eu vejo mais do que, ela é mulher, ela é homem, é a questão da gente também conseguir equilibrar, né, os pratinhos que a gente como mulher carrega muita coisa nessa sociedade. Para mim isso é o maior desafio, para ser honesta, do que posso, não posso, estou no ambiente masculino, porque para mim aqui é competência, é coragem. Então, assim, até que a gente olha, né, a Gerdau Summit, que está ali com uma cultura japonesa junto, né, como funciona? Porque pensando que a gente está trabalhando, né, no seu caso, com o mundo, de alguma forma, né, quanto mais a empresa for plural, tiver visões plurais para solucionar problemas, com certeza você consegue andar, né? Falando um pouco, trazendo um pouco essa questão que você trouxe, né? As empresas que não têm diversidade, que não têm esse mindset, essa mudança de cultura, vão ficar para trás. Eu acho que, especialmente quando você está trabalhando a nível mundo, né? Exato. E falando de Japão, como que funciona? Porque também tem uma cultura ali diferente da nossa, né? Então isso foi um tema, né, até quando eu assumi essa posição, né, nossa, uma mulher, a primeira mulher, e aí tem essa parceria, né, com essa cultura japonesa, com a Sumitomo e com a JSW, e eu escutando, né, na entrada, nas entrevistas, alguns preocupados, então assim, eu diria que está sendo muito legal, eu acho que, eu já trabalhei um pouquinho, né, no passado aí trabalhei com empresas japonesas, então não é que é o primeiro contato, né, mas dessa vez é óbvio, com um relacionamento diferente, e que eu diria o seguinte, eles também estão, bom, primeiro que o apoio está sendo impressionante, isso é muito legal de ver, aquela coisa, vamos, né, será que vai dar certo, será que eles vão topar?
uma abertura assim incrível, né, de me receber e de pô, que bacana, por quê? Meu background. Então não é questão de mulher, ser jovem, de me conta a sua história. Respeito. Respeito devido ao que você tem como história, o que você construiu, vem aí, entendeu? Então acho que está sendo uma troca. Eles estão sabendo que a Gerdau, principalmente Gerdau, né, não só a Summit, mas a Gerdau como um todo, muito relevante a questão de ESG, que a gente fala de ambiente, né, diversidade, inclusão, então está sendo muito falado, né, e eles estão aqui querendo aprender com a gente. Muito legal. Então, sabendo que tem já essa joint venture aqui no Brasil, então estou sendo muitas reuniões e né, fomentando essas conversas. Então, os japoneses estão curiosos, acho que Sumitomo, né, principalmente, entendendo que é um tema de alta relevância no mundo inteiro, quer aprender com a gente. Perfeito. Então está sendo, gente, onde está esses tabus, né, a preocupação, eu acho que, volta a falar, as pessoas vão ficar atrasadas, quem não está com essa abertura para trazer... E traga, e vamos também encarar a realidade, né, questões que a gente tem que trabalhar, então eu diria na Summit, a gente está muito longe de ter essa diversidade, tá? Então vamos conversar, vamos pôr o assunto na mesa e o que a gente precisa fazer. E não acho que é colocar mulheres na liderança, né, eu acho que isso aqui tem que ser, como é que a gente trabalha na cultura, como é que a gente trabalha no clima organizacional, então, né, no ambiente de inclusão, e a gente ajuda essa base. Então, mulheres, negros, problemas com, né, deficiência física. Então, a gente está abrindo, é uma diversidade em geral, né? Óbvio que mulher... Tem algum programa que vocês estão implementando, estão estudando nesse momento, agora que você entrou nessa posição? A Gerdau estava com bastante coisa bacana aí acontecendo. Eu diria os trainees, então a gente tem super orgulho, essa última leva dos trainees, 50% foram mulheres, né? E praticamente uma entrada incrível. De trainees da Gerdau. A gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento, tem grupos de diversidade, olha, aqui é outro papo, Yasmin, para outro dia, mas muita coisa... Muitos assuntos, mas com certeza muita coisa estruturada. E assim, outra coisa que eu falo, né? Vai dar certo se a gente também trazer todos. Quando a gente fala de equidade de gênero, né, acho que as pessoas ainda têm muito essa visão de que é apenas sobre as mulheres, mas na verdade a gente está falando de oportunidades iguais para homens e mulheres, né? Exato. E como que a gente traz homens para falar desse assunto, como a gente traz as mulheres para falar desse assunto, e obviamente todas as suas interseccionalidades, enfim, todo mundo que está ali envolvido, mas como que a gente traz esse assunto que no fim beneficia todo mundo, que é o que você falou. Quando eu tenho um time mais plural, eu tenho resultados melhores. Ambiente. Né? Então não é só uma questão, obviamente, que é também de direitos humanos, de justiça social, você incluir todos, mas também é uma questão de resultado, né? Eu acho que isso é um ponto ali importante da gente falar. Eu vou trazer aqui um ponto que eu acho legal, trazendo do que você trouxe aí nessa última resposta, nesse nosso papo aqui, que você falou. Precisamos trazer mais mulheres, né? E essa questão da mentoria, né? Do mentoring ali, é muito importante e que eu acho que quando você chega como você numa posição ali de liderança, que você virou CEO de uma grande empresa e tal, trazer outras mulheres, o mentoring é muito importante. Você teve mentoras assim ao longo da sua vida ou pessoas que você olhou e de alguma forma te mostraram um pouco desse caminho, ou te ajudaram, te apoiaram de alguma forma? Vamos ou lá. Não? Perfeito. Bom, na minha carreira, assim, né, momentos críticos aí de, né, promoções importantes, eu sempre tive mentor, mas homens. Olha, infelizmente, eu não tive uma mulher, assim, mentora muito próxima, né? Então, eu tive, sim, mentores homens, né? E eu acho que um lado que acabou sendo uma mentoria informal, que, na verdade... Eu era mais mentora, mas sempre tem uma troca, que a gente fala do mentor-mentee, né? Que é uma troca que no final acabou sendo um network assim, muito bacana. Foi quando eu fundei, aqui na América Latina, o Programa de Desenvolvimento das Mulheres, ajudei a formalizar na GE, né? Que eu tenho 18 anos aí de General Electric. E aí a gente fez esse programa, na verdade era um fórum, né? Um programa de diversidade focado no desenvolvimento das mulheres. E aí a gente começou, imagina, mulheres da América Latina inteira se juntar. E foi quando a gente começou a trabalhar, né, sobre o assunto, trocar ideias. E aí, de repente, era algumas ações muito específicas, né, daquele momento para aquele negócio. Mas a gente faz uma conexão
que sempre você precisa entender qual que é o seu momento, né? O que eu tô passando? É trabalho que tá pegando em casa? Ou como que a gente se ajuda mais? E aí acabou sendo para mim um network de mulherada. Isso é legal. Né? E de poder também, fora, no cafezinho, vamos tomar um café, vamos almoçar, e você poder trazer as suas questões e não ter medo, sabe? Sem medo de colocar, né? Porque eu falo, mulher, às vezes a gente... É uma pressão tão grande que a gente quer ser Mulher Maravilha. Eu já passei por esse momento, tá? De ter tudo perfeito e ser aquela que faz tudo. E a gente vai ver que não é só questão de mulher, tá? Isso aqui é ser humano. A vida não é fácil. A gente tem nossos perrengues, que nem a gente fala. Muito perrengue. Muito perrengue. E como é que a gente traz essas questões? Como é que a gente pede ajuda? Como é que a gente se conecta? Eu falo para as mulheres, eu faço muita mentoria hoje, né? O que eu vejo, que eu acho que é uma oportunidade grande, é da gente, primeiro, poder falar desses assuntos mais abertamente, tá? Ninguém é de ferro. Hoje eu tive um dia péssimo, tanto no trabalho quanto em casa. Como é que a gente tem essa abertura? Como é que a gente tem a humildade de pedir ajuda? Como é que a gente se ajuda mais? Principalmente mulher ajudando mulher, né? No trabalho, de empurrar, de ajudar, também as questões pessoais, a gente poder, sabe, se ajudar, fazer esse network de uma forma mais natural, né? Que às vezes eu acho que a gente coloca alguns programas e que é bacana, mas se não tiver aquela química, não tiver essa abertura e essa conexão, eles não vão, né? Então a gente precisa fazer tudo isso, né? É muito interessante isso, né? Essa questão ainda que a mulher, a gente, enfim, né? Com o meu trabalho e tudo, eu percebo muito que essa questão da mulher querer ser perfeita, e não só querer, né? É uma expectativa ainda da sociedade, que você tem que ser a mãe maravilhosa, a esposa maravilhosa. Se você decidiu não ter filho, ai, não sou perfeita. Né? Ainda tem aí uns estereótipos que a gente precisa quebrar, que quando a gente vai para um ambiente de trabalho, a gente precisa também se colocar muito forte o tempo todo, porque aí eu tô nessa posição, agora eu preciso fazer, precisa acontecer, senão vão achar que eu não vou dar conta, aí se eu tiver filho, tem todo esse lado, aí você chega em casa, você tem culpa com o filho. Eu acho que a gente está vivendo um momento realmente de mudança, eu acho que a pandemia, trazendo até a questão da pandemia, exaltou muitas questões, né, relacionadas à mulher. A mulher, de fato, passou por mais, está sofrendo consequências da pandemia profundas, até a nível de trabalho, por uma questão, às vezes, que os filhos, né, não estão indo para a escola. Então, como é que faz isso? Como é que se organiza, né? E eu acho que contar também, seria muito legal, Michele, se você pudesse contar nessa sua trajetória, esses momentos que, assim, não é toda hora, não é todo dia que é fácil, né? Não é todo dia que você chegou em casa, você é mãe também, né? Então, como que foi isso para você? Sim, tem uma de 13, uma de 15 já na adolescência aí, então, começo eu sofri demais, e por isso que eu ensino as meninas, eu não deveria ter sofrido tanto, de querer ser essa mulher perfeita, e no trabalho, entendeu? Não mostre nada, e você vai, e mulher de ferro, e faço tudo, e chega uma hora que você espana, né? Acho que é o português claro. Então, eu falo, não precisa, porque hoje, pelo menos as empresas que eu trabalhei, né, Gerdau, uma delas, o ambiente de você, preciso de ajuda. Não dá para ir hoje, né? Como líder, como é que eu delego mais? E estou fazendo isso, olha, isso aqui hoje em casa, tem uma apresentação de trabalho na escola que é super importante para minha filha. Preciso ir. Não vou deixar o prato cair no trabalho. Como é que a gente delega, né? Então, a pessoa vai, confiança, o bem que você faz para o outro, a visibilidade, desenvolvimento, e no final todo mundo se ajuda. Então, né, do lado para cima, para baixo, eu acho que... Então, eu diria que, vou te falar, no começo, se eu pudesse voltar, eu não teria sofrido tanto, de ter mais essa coragem de, não vai dar, né? Então, eu falo muito isso, e hoje o que eu faço é ter os seus canais, tanto no trabalho quanto em casa, pessoas que você confia, que você pode pedir essa ajuda, né? Sim. E é impressionante quando você levanta a mão e, olha, a gente está com uma situação aqui, precisa de ajuda, como as pessoas, né? Principalmente o brasileiro. A gente é muito solidário, né? Então, assim, você fica impressionado de ver como o pessoal quer te ajudar, porque se conectou com você como pessoa, sabe um pouquinho mais da sua vida, né? E das suas dificuldades, e a gente se ajuda, né? Então, por que lá no trabalho aquela coisa tão rígida? Fecha, não vamos falar, né? Meus problemas não preciso mostrar, porque isso mostra fraqueza, vulnerabilidade, gente, tá ok. Então, eu já me pus em várias situações vulneráveis, né? E foi bacana, porque a vida como ela é,
E muita ajuda que eu nem esperava, tá? De falar, calma, fica aí que eu vou fazer, conta comigo, eu toco aqui pra você, isso eu faço. E a vida andou, as decisões foram feitas, né? Então a gente tem que ter essa coragem, sabe? De ir lá e buscar essas ajudas. Mas é incrível, né? Que eu falo muito sobre isso, né? Quando você pede ajuda, não mostra fraqueza, mostra coragem. Eu acho que esse é o clique que a gente precisa. É o clique que a gente precisa. Porque Exato. você se expor precisa de coragem. E não é um expor negativo que eu tô falando, né? De você falar, não, olha, hoje eu não tô legal, passei por um problema, preciso de ajuda aqui. Sabe? Isso mostra coragem e mostra também que você se banca, né? Que tem uma coisa ali de tipo falar, não, eu posso pedir ajuda. Não quer dizer que por isso que eu sou menos profissional ou mais, sabe? É um lugar aí que eu acho que falando aqui um pouco de mulheres, trazendo para esse lado, a gente precisa criar esses elos, porque é muito importante, né? Essa coisa de ter as mentoras, de ter com quem contar, acho super importante. Agora, dando um outro ângulo, né, Yasmin? Só pegando o gancho aqui. Agora eu aqui como posição mais de alta liderança, é impressionante eu também poder, não só agora, né, falando não de mim, dos meus problemas, mas vendo da equipe, né? E hoje, infelizmente, a minha equipe, e sempre foi também, né, de muitos homens, né? Então, também legal, porque eu escuto bastante feedback, né? Pô, você é a minha primeira chefe mulher. Gente, não sabia que era tão gostoso. Que delícia que é. Então, né, o pessoal fica, como é que é ter uma chefe mulher? Porque eu acho que a gente tem eu tô com, né, a sensibilidade de poder olhar para um da sua equipe, pô, você não tá legal hoje. Você não quer... E eu trago essa sensibilidade. Então, assim, como é que eu te ajudo? Vai para casa, vai, né? Porque hoje os homens também, tá? Acho que vale isso aqui para eles. Eles têm que, né, tá lá, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Essa pandemia também complicou a vida de todo mundo. Então, é bacana ver, para mim me dá, sabe? Foi bem legal alguns momentos aqui de alguns deles, né, falarem, olha, que bacana ter uma chefe mulher. E aí eu pergunto, mas por que você está me falando isso? Você está preocupado comigo? Tá, pergunta sobre os filhos. Me dá uns toques, às vezes, entendeu? Vai para casa, deixa que isso aqui eu cuido. Você precisa estar lá, como é que eu te ajudo? Então, eles estão, né? É bacana você ver esse nosso... Tem uns skills, né, que falam que mulheres... Homens também podem ter, não estão falando, mas que estão ali mais predominantemente nas mulheres como líderes, né? Que às vezes é a empatia, você entender ali, se colocar no lugar do outro, essa coisa de multitask. A gente vira mãezona de vez em quando, né? Vira mãezona de vez em quando, porque no fim ajuda mesmo, né? Mas ao mesmo tempo tem um estudo que eu vou trazer aqui que 3 em cada 10 pessoas não querem ter, não se sentem confortáveis em ter chefes mulheres. E por isso é interessante você trazer que como isso não aconteceu com você, ou se você já passou por alguma situação de tipo, você é mulher, eu não te respeito. Teve alguma coisa assim de preconceito? Eu acho que eu tive um momento lá atrás que foi assim, tive que conquistar, né? Que era uma pessoa bem mais velha no time e bem técnica. Então era uma posição que era esse expertise assim mais técnico, né? Então eu não podia conversar com ele porque não era só eu, Michele, mulher, mas era eu, Michele, mulher muito jovem e o nível da expertise era ninguém, né? Então foi difícil. Então foi aquela coisa de chegar, agora sério que eu vou ter que reportar para essa, né? E você era chefe dele? Eu era chefe dele. Ok. E aí foi assim, no começo da carreira também de liderança, então a gente também, né, que agora a gente já tem mais experiência, a gente já sabe lidar com a situação, para ser muito honesta. Até a confiança, né, da gente vai crescendo, vai construindo. Mas aí foi um trabalho que eu tive que reconhecer e falar, né, e agora? Tem um aqui que é chave no meu time, uma pessoa que já tem 30 anos de casa e tô sentindo que está incomodado, né? O que eu fiz? Comecei na humildade, vem aqui me ensina, que bom que você está no meu time, que foi assim uma jogada minha, que bom que você está no meu time, porque pus ele para cima, né? E reconheci, você é melhor que eu. Preciso de você. Preciso de você, mas eu tô aqui. Como é que a gente se ajuda? E eu comecei a dar uma autonomia, uma visibilidade que esse homem nunca teve nos 30 anos. Deixa eu te contar, quando depois eu liguei, que foi isso foi nos Estados Unidos, tá? Você precisa de ver que legal esse papo. Depois ele... E super seco, tá? Uma pessoa que não ia conseguir um sorriso. Mas assim, sabe? Daquele abraço, um cartão lindo. Quando eu contei que eu tava, né? Eu vinha pro Brasil, tava saindo dos Estados Unidos. Que você vira e fala, olha... Demorou, mas né, foi uma conquista. Mas esse foi uma sacada de, né, como você vira e fala, reconheço. Essa é uma ótima dica, né? Para quem está ouvindo a gente aqui hoje, né? Sabe? Eu acho que isso... valoriza o outro, não fica preocupado com você. Acho que essa é a dica. Essa dica é muito boa, porque realmente acho que a gente ainda está
acho que mais até enfim, na profissão que você tem, né, no cargo que você tem, que você trabalha, né, você é engenheira, né, então ainda vemos tão poucas engenheiras, até que teve aí um aumento, né, o LinkedIn, teve um estudo do LinkedIn aí que teve um aumento de 19% de mulheres ali em tecnologia, tudo bem diferente, mas enfim, de 2008 até 2016... Esse número está subindo, esse número está subindo. Está subindo tá esse subindo, número, tá mas subindo. enfim, estamos aí, estamos avançando, mas isso ainda é uma realidade, vemos poucas mulheres nesse lugar, né? Quando a gente olha, enfim, eu sempre gosto também de trazer política, por exemplo, né? Nós somos 15% da Câmara, então assim, é muito pouco. Mas tem muito espaço para as mulheres, temos muito espaço ainda. Então, acho que a dica aqui, né, Yasmin, fica... então, você está aqui por alguma razão, né? E vamos com essa coragem. E vamos mostrar competência. Às vezes, a gente tem que respirar e focar e falar, faça o seu trabalho. Porque quando você faz o seu trabalho bem feito, acabou, né? E também tem esses momentos que você tem que ter essa humildade, esse jogo de cintura, né? De ir conquistando essas pessoas. E parar, eu acho, de vítima da situação... ou então de se ficar preocupada de eu tenho que me provar todo o tempo. No começo da minha carreira eu tinha isso, e parecia que eu precisava ficar me provando todo o tempo. Tira essa pressão, né? Vamos deixar a coisa fluir natural, acho que com competência, com a coragem, com a humildade. Levanta a mão, isso eu não sei, mas estou aqui para aprender. Ou então eu não sei, nem quero aprender, não preciso, mas eu tenho você no time. Vamos! Eu acho, sabe, e diz sabe, é uma troca de experiências e, pô, essa liderança horizontal, então eu estou trabalhando muito com o meu time, né? Óbvio que em algum momento você tem uma hierarquia, lógico. Hierarquia existe, né? Alguém tem que tomar uma decisão, claro. Alguém tem que tomar uma decisão que em algum momento, mas como é que você também traz, né? Cada um da sua equipe. E que tem empoderamento, sabe? Com autonomia, com responsabilidade. Então, esse é um assunto que a gente está trabalhando muito também na Gerdau. E você vê que funciona, né? As pessoas se sentem empoderadas, sabe? A autonomia é muito importante para o time, então, né? Então, é isso. Aí eu falei, eu sou aqui mais um de vocês. Nós somos um time, então essa que eu chamo dessa liderança mais horizontal. Então, tem muita coisa legal que, no final do dia, ter pessoas do bem, pessoas capazes, que te complementam. Diferente de você. Não tenha medo para a liderança aí, que eu vejo também, esse é outro tema. A liderança é muito segura. A liderança, a alta liderança tem gente muito segura. Como é que você não tenha medo de trazer pessoas mais inteligentes que você? Porque de vez, vai pegar meu espaço, né? E agora o que eu faço? Eu não vou, cara, vai te promover, porque quando vê uma oportunidade, vamos mandar a Michelle para lá, porque ela colocou um time tão bom que se ela sair, não tem problema. E as pessoas têm medo. Né? E para mim foi uma coisa que sempre você tem outras portas se abrem, você fica até mais... acho que a gente tem uma coisa, né, que acho que a gente ainda... E eu ainda vejo isso bastante nas mulheres. Como eu não sou um homem, não posso falar por eles nesse momento, mas eu vejo ainda essa competitividade, né? Então, podemos, né, trazer um pouco mais, assim, acho que se unir mais. E mais que competitividade, tá? Eu diria, e assim, nesses anos de experiência trabalhando muito focada em desenvolvimento, né, e retenção das mulheres, principalmente em ambientes, né, masculinos e a maioria engenheira, então eu vejo que tem um pouco de inveja. Então, além da competitividade, a gente ainda, que nem eu brinco, a mulherada é muito invejosa. Então, como a gente trabalha nessa questão, né? Porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa se ajudar mais. Precisa se ajudar, que vem a coisa da mentoria que a gente falou aqui, eu acho que vem muito uma coisa de tipo, não é porque eu tô aqui que você também não pode chegar lá, né? Com certeza. Sabe? Eu acho que isso que a gente precisa quebrar um pouco e entender que tem espaço para todo mundo. Porque senão a gente está vibrando uma coisa de escassez. Olha, não tem espaço para ninguém, é só eu aqui. E não é verdade. Exato. Tem espaço, tem espaço. Tem espaço. Olha quanto espaço tem, né? É você ser competente, você querer ter a coragem, ter a curiosidade para estar sempre aprendendo, desaprendendo, né, se reinventando. E times, né? Eu acho que, principalmente no papel de liderança, eu acho que a formação dessas equipes e dessa diversidade, né? Por isso que eu levo com esse empoderamento, autonomia, para mim esse é o caminho do sucesso. Finalizar aqui o nosso papo. Teve algum momento na sua carreira que você foi ali tentar tomar uma decisão, né? Implementar um projeto e questionaram você por você ser uma mulher? Questionaram a sua autoridade nesse sentido? Eu nunca me senti. Se bobear já tive, mas eu não. Não, porque eu acho que já escutei muita piadinha, né? Desde essa escola militar na Argentina, que foi, né, falando aqui de machismo e de piadinhas, foi o pior ambiente que eu tive.
talvez ali me ajudou. Imagino que no ambiente militar deve ser bem difícil, Bem né? difícil, e aquela Pouquíssimas coisa mulheres, brasileira, né, na Argentina, que você está fazendo aqui, piadinhas, então foi bem... E o Brasil, as pessoas têm uma visão muito errada do Brasil, Exato. né? O Brasil, o carnaval, só associa o Brasil a isso, A né? isso, eu era a única mulher ali, bom, menina, 18 anos de idade, com um monte de argentino que nunca tinha visto uma mulher em sala de aula. Você era a única mulher? Eu tinha 4 numa sala de 100. Nossa, né? incrível. Então foi ali uma experiência e tem esse lado não só do machismo dos professores da escola, por eu ser mulher fazendo engenharia, tinha a questão de ser brasileira, eu era a única estrangeira da escola. Sim. E tinha a questão, né, que você falou até no pessoal, porque com adolescentes de 18 anos, Nossa, achando que a difícil gente pra era oba-oba. caramba. Então foi uma coisa de você virar e falar, peraí, não fui para casa chorando, não me vitimizei. Pelo contrário, encarei a situação e, entendeu? Vai fazer piadinha, eu vou fazer de volta. Mas você foi entendeu? forte. É coragem, coragem. Foi forte. Teve momentos difíceis, né? Mas assim, não desistam, né? Então eu acho que hoje, isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás, pessoal. Hoje, eu diria, tem muita gente do bem, tem muita gente que está aqui com a gente, está até precisando de ajuda, que quer fazer e não sabe como fazer. Vamos se unir aí a essa corrente do bem, sabe? Essas pessoas que querem levar a gente pra frente. E vai ter sempre aquele engraçadinho, né? E eu falo isso não só para as mulheres, né? Se posiciona, sabe também sair, sabe deixar o cara falando sozinho, sabe também retrucar, sabe? Mas né, no ambiente de trabalho precisa prestar atenção também como fazer isso, mas eu acho que essas pessoas estão ficando apagadas. Com certeza, vão desaparecer. Tá pra trás. É uma cultura que não cabe mais. Então não fica lá, sabe, e dando muita relevância para isso, e fez um comentário que você viu que ele fez e eu vou me incomodar. E assim, tem que tomar cuidado também, porque assim, alguns comentários são feitos justamente para baixar a tua autoestima, a autoconfiança, Exato. porque você tá ali vindo com tudo. Então, às vezes é levar isso e falar assim, não, calma aí, a pessoa tá querendo me abaixar, não vou abaixar não. Né? Ou saber recuar também, né? Ou saber recuar. Recuar exato, vai equilibrando, mas eu diria, sabe, vamos para frente, tudo isso que a gente, né, tô dando aqui algumas dicas de experiências, o que deu certo, o que deu errado, mas no final do dia... Segue em frente. Seguir em frente. Vamos seguir em frente e ter essa coragem de pedir ajuda. E olha, a vida não dá para ser mulher de ferro, eu não sou mulher de ferro, por mais que no trabalho fica... bacana ver a posição, bacana ver as coisas que a gente faz, a gente tem uma vida, tem filho, tem marido, tem cachorro, tem família, e não é fácil. Né? Mas assim, com essa ajuda, tanto em casa, né? A gente ajuda em casa, ajuda com os amigos, no trabalho. Para mim foi o que eu consigo, tá? Como eu consigo equilibrar tudo isso? Meu marido também é executivo, então que ele também tem um trabalho pesado, mas a gente vai se ajudando. A parceria, né? Que nem eu brinco, né? Ele é americano, então isso ajuda, porque vai cozinhar, sabe passar, e se precisar, cuida das crianças e pega. Entendeu? O que eu falo para esses brasileiros machistas, vamos quebrar essa cultura. Começa daí também. Homens Tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, assim, imagina se você tivesse super, ultra sobrecarregada dentro de casa, sem essa divisão, como é que ia ser? Não ia conseguir. Então, como você mesmo falou, né? É tanto no trabalho, mas quanto em casa, né? Eu acho que parou disso, é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Isso é trabalho que todo mundo pode fazer e até precisa fazer. E como você cria essas parcerias de vida, de amigos, em casa, no trabalho, é parceria, né? E saber se, sabe, não tenham medo de preciso de ajuda, não é fraqueza. É uma vulnerabilidade que tem que dar coragem, se você souber falar, né, da forma correta. E não deixar o pratinho cair também, né? Claro que não. Tem que ter responsabilidade, quando não deixar os pratinhos cair, mas, pessoal, a gente se ajuda. Então, para mim, está sendo fantástico, é um desafio enorme, mas dia a dia a gente vai equilibrando, né? Dia a dia vamos equilibrando. Gente, olha que inspiração. Né? Por isso que é muito incrível a gente estar aqui com você hoje, porque realmente é uma grande inspiração. Acho que para mim, para várias mulheres, tenho certeza aí que estão aí começando também, ou que não só estão começando, né? Já estão aí... Coragem, meninas, muita coragem. E seguir em frente. Dá pra ter tudo, que também tem esse estereótipo. Não, porque se ela é bem-sucedida, ela não tem família. Não é tudo perfeito, não é perfeito. Agora, pra gente finalizar, qual é o mundo, qual é o futuro que você gostaria para suas filhas? Já que você tem 2 filhas mulheres. 2 filhas mulheres, né? Eu diria que é um mundo que elas podem escolher o que elas quiserem fazer, né? E eu acho que essa questão também desse capitalismo consciente, então a gente está, né, e você vê que as minhas filhas em casa preocupadas, idade, com certeza, reciclagem, né? canudo que eu não... 13 anos 13 e 15, né? 15. Então, nossa, bacana de ver, né? E você já vê, começa assim, mãe, canudo não pode, né? Por causa das tartarugas. Já vem com outra começou pequenininha. Outra consciência. Então
já estão assim a nossa geração, né? Minhas filhas, não estou falando das minhas netas. Então, assim, como a gente, essa responsabilidade Como de mudou, trabalho... né? E a tecnologia ali... Tecnologia, inovação, mas com sustentabilidade, com essa diversidade e inclusão, esse capitalismo consciente, né? Então, acho que meu papel aqui, né, ajudando aqui, eu acho que esse é o mundo que eles vão exigir, eu acho que esse é o mundo que eu quero, né? Então, essa questão da gente, sabe, olhar para o nosso planeta, olhar para a humanidade, como a gente ajuda, né? Questões de meio ambiente, mas também dessa inclusão, né? Então, a gente fala no Brasil, gente, quantas pessoas não têm a oportunidade de ir para a escola? Não, isso... Como a gente, entendeu? Não estou falando de engenheira, vai morar fora, a gente esquece tudo isso. Não, tem uma... Ir para a escola, como é que a gente ajuda? Ir para a escola, não, assim, olha só, se a gente colocar 10% a mais de meninas na escola, só 10%, que não é uma meta tão agressiva, vai, ok. A gente aumenta 3% do PIB do nosso país. Se todos nós, assim, que temos, assim, ali uma posição, como é que a gente consegue trazer isso? Porque a escola, né, falando que você trouxe essa questão da escola, ela é o futuro, ela é como você está ali educando a nossa próxima geração, a gente precisa das pessoas na escola. Exato, né? Exato. Então, eu acho que eu vejo, né, respondendo aqui, então esse é o futuro que eu vejo, que eu quero fazer, né, pelo menos fazer um pedacinho. O que eu puder fazer aqui, e elas também já estão, né, trabalhando em projetos sociais e fazendo uma biblioteca lá no Nordeste. Ai, que demais. Então, acho que assim, cada um, né, isso é pequeno, não é pequeno, né? Então, eu fico aqui com o compromisso de que eu posso retribuir para essa sociedade, como é que a gente ajuda. Se todo mundo pensar, certeza a gente já tem um futuro melhor, né? Então, e é o futuro com certeza que eu quero para minhas filhas, que eu quero para meus netos, para as próximas gerações. E eu acho que quem está numa posição como a sua, né, é literalmente como que eu consigo começar a construir esse futuro hoje, né? Com certeza. Dentro da minha empresa, dentro da minha casa. Pequenininha, mas você pequenas toma ação. Ações. Pequenas, porque não dá pra gente salvar, né? Não. Salvadora da pátria não. E vamos salvar o mundo. Que às vezes as ideias grandes a gente não consegue... Nem tirar do papel. Nem tirar do papel. Então, sabe, é pensar nessa... sustentabilidade, as meninas, educação, né? Se é um foco em educação feminina, como é que a gente dá essa oportunidade, como é que a gente ajuda, mentoria, dá essa coragem, sabe? Faça o que você quiser, minha filha, meu filho, né? E seja quem você quiser também. E a gente está aqui para apoiar, né? Maravilhoso, Michele, super obrigada. Foi obrigada um prazer pelo estar convite. Aqui com você. Adorei estar aqui hoje também. Super obrigada. Gente, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um papo maravilhoso aqui, que a gente aprendeu sobre mentoria, sobre coragem, sobre possibilidades e que a gente pode estar em todos os lugares. Então, obrigada e até a próxima.